Não é a pressa que faz o reino crescer, é a fidelidade no escondimento. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13, versículos do 31 ao 35. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós somos convidados a fazer uma travessia interior, uma travessia espiritual, guiada por duas imagens potentes. De um lado, o povo no deserto, entregue à idolatria por medo e impaciência. E de outro lado, as parábolas do reino, que nos falam de crescimento silencioso, de fermentação oculta de um Deus que age na espera. Na primeira leitura de hoje, Moisés desce da montanha com as tábuas da aliança. Traduzindo literalmente do hebraico, poderíamos dizer as tábuas do testemunho, escritas pelo próprio dedo de Deus. Ele desce não apenas com pedra nas mãos, mas com um coração transfigurado pela intimidade com o Altíssimo. No entanto, o que nós encontramos ao pé do monte, segundo o texto, Moisés encontra um povo em ruína espiritual. O grito que Josué ouve parece de guerra, mas Moisés, ele logo reconhece. Não é um grito de vitória, nem um grito de derrota, mas o som do canto dividido. Êxodo capítulo 32, versículo 18. Um povo em confusão, cantando com vozes dissonantes, um grito ambíguo de quem já não sabe para onde ir. Vejam que aquele grito não é só ruído, é o eco da nossa própria incerteza espiritual. O povo se sente abandonado e, diante da ausência, eles fabricam um Deus com suas próprias mãos. O vitelo de ouro, ou como comumente conhecemos o bezerro de ouro, surge da ansiedade humana de controlar o invisível, de substituir a ausência do divino com uma presença manipulável. Arão cede à pressão, revelando a fraqueza de quem deveria ser guia. Tu sabes como este povo é propenso ao mal. Êxodo capítulo 32, versículo 22. A palavra usada para propenso ao mal é uma raiz hebraica que não indica apenas mal moral, mas também algo frágil, algo corrompido, quebradiço. Esse mal, portanto, nasce da fragilidade de um coração ainda escravo, mesmo fora do Egito. Meus irmãos e minhas irmãs, o grande pecado aqui que encontramos em Êxodo no capítulo 32, versículo 30, nasce da nossa incapacidade de esperar. A idolatria, segundo o contexto aqui, não começa apenas na estátua dourada, mas no coração que não suporta o silêncio de Deus, a tentação de fazer por própria conta ou por conta própria. Queremos sempre lidar a partir de nós mesmos, é sempre uma forma de infidelidade disfarçada de iniciativa. Mas é aqui que aparece a figura profética de Moisés. Ele não apenas repreende o povo, ele intercede com uma ousadia que nos deixa sem palavras. Se não perdoares, risca-me do teu livro. Moisés se torna aqui um ícone de Cristo, intercessor supremo que carrega o pecado do povo sobre si. A tradição patrística em Santo Ambrósio, Santo Efrém e até em Gregório de Nissa, em São Gregório de Nissa, se vê nesse gesto a profecia de um mediador que estaria disposto a ser excluído para que nós fôssemos reintegrados. É isso que Moisés vai dizer: se não perdoares, risca-me do teu livro. Neste contexto, o Evangelho de hoje, de São Mateus, capítulo 13, versículos do 31 ao 35, nos oferece o contraponto. Jesus nos fala do reino como kokos sinapeos, do grego, a minúscula semente de mostarda, e como zumé, o fermento oculto na massa. O contraste é intencional. Enquanto o Êxodo, nós vemos o relato do povo que quer um Deus pronto, visível, de ouro e poder, Jesus apresenta aqui um reino que cresce em segredo, num processo longo,
e muitas vezes imperceptível. A semente se torna árvore e nela vem repousar os pássaros. Uma imagem bíblica que nós encontramos é uma imagem das nações, conforme a profecia de Ezequiel, no capítulo 17, versículo 23. O fermento transforma tudo por dentro, mas exige tempo, exige fé. A fé, meus irmãos e minhas irmãs, não é um espetáculo de evidências. O reino de Deus não se impõe com o barulho de tambores, nem com vitelos de ouro. Ele se insinua como semente e fermento. E aqui está o convite espiritual do nosso dia: confiar na ação silenciosa de Deus, mesmo quando tudo em nós clama por sinais visíveis. O Catecismo da Santa Igreja Católica nos recorda que a fé é um dom de Deus, uma virtude sobrenatural infundida por Ele. E isso exige de nós abertura, espera, eu poderia dizer também a confiança, sobretudo. Não podemos moldar Deus à nossa imagem. Isso é idolatria. Nós precisamos permitir que Ele nos modele a imagem de Cristo. Isso é discipulado. A tradição monástica, desde os padres do deserto, sempre entendeu que o verdadeiro combate espiritual é com o tempo e com a espera. João Cassiano dizia que o monge deve ser como o oleiro, paciente, silencioso, confiante na obra escondida. E o que vale para um monge vale para todo cristão. Não é a pressa que faz o reino crescer, é a fidelidade no escondimento. Meus irmãos e minhas irmãs, qual é o grito que ressoa hoje em nossa alma? O grito de impaciência? O grito de medo? O grito de desespero disfarçado de adoração? Ou é o grito silencioso da semente que morre na terra, do fermento que age sem alarde, da intercessão humilde de Moisés e de Cristo? Neste tempo em que também nós, como povo do deserto, muitas vezes experimentamos a ausência e a dúvida, sejamos firmes em nossa confiança. A árvore surgirá da semente, o pão nascerá da massa, e Deus, o verdadeiro Deus, não será forjado pelas nossas mãos, mas se revelará na humildade da espera, e na força do amor. Que a Virgem Maria, mulher da escuta e do silêncio fecundo, nos ensine a não ceder ao bezerro de ouro de nossas impaciências, mas a esperar com fé pelo reino que cresce dentro de nós. Uma abençoada segunda-feira para você e sua família. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.